Quantas vezes você já ouviu que precisava fechar a boca, malhar mais, mas a sua perna sempre continuava igual? O diagnóstico de lipedema começa validando que a culpa não é sua. Isso mesmo, você já tentou fazer exercício, você já tentou fazer uma dieta, você já pesquisou no Google sobre dietas anti-inflamatórias, a tal da dieta do Mediterrâneo, né? Exercícios que queimam mais a gordura, mas não foi o suficiente. Por quê? Porque realmente a culpa não é do seu hábito, do que você faz no dia a dia, que é o básico, que todo mundo deveria fazer. A questão é sobre genética e sobre uma doença chamada lipedema, que por muito tempo foi desconhecida, mas sempre existiu. É uma doença que tem piorado bastante nos dias atuais e que precisa de tratamento específico para ter o efeito desejado, que você não consegue sozinha. Você precisa de ajuda. Então, o que é, né? Tiago, tenta definir para nós, de uma forma bem simples, os sinais, para as pessoas aqui conseguirem identificar. Ainda bem que você falou simples, porque realmente não é uma doença simples, é uma doença muito complexa. Mas o que a gente está tentando fazer é ajudar vocês a entenderem melhor. Então, uma definição simples, básica, em uma única frase. Lipedema é uma doença de baixo grau inflamatório do tecido adiposo dos membros, principalmente os membros inferiores. Só que é uma doença que não atinge só os membros inferiores. Essa inflamação, ela atinge o corpo todo, ela acaba caindo na corrente sanguínea e inflamando outros órgãos, outros sistemas do nosso corpo. Então a gente fala que na verdade é uma doença sistêmica e isso é muito menosprezado tanto pela população, tanto porque por muitos médicos que fazem o diagnóstico de lipedema. Então vamos lá, Tiago, eu vou falar aqui 5 sinais e aí você vai explicar para nós, para a pessoa que está ali nos ouvindo conseguir entender melhor. Pode ser, vamos lá. Primeiro, né, vamos lá, aquela desproporção. Tronco fino, perna grossa. Geralmente, de forma mais simples, a mulher relata que tem que comprar um manequim menor para cima e um manequim maior para baixo. Isto é, comprar a blusa M e a calça G do mesmo conjunto, porque realmente nas pernas o M não entra, é desproporção. Isso é uma característica fundamental da doença, que realmente a pessoa acha, parece que as pernas não fazem parte do restante do corpo. Elas até relatam, né, que parece que elas têm 2 corpos. Sim, exatamente. E aquele sinal do manguito, né? A gordura não chega no pé. É verdade, a gordura não chega no pé. Inclusive, é um sinal que a gente utiliza para diferenciar 2 doenças, que é o lipedema e o linfedema. O linfedema acomete o pé e o lipedema não acomete o pé. A característica é assim. E com isso, o pé permanece magro, enquanto a perna vai ter uma desproporção maior de gordura. Isso acaba criando uma marca onde a gordura termina, como se fosse uma tornozeleira que está apertada e não deixa a gordura descer. Então forma o famoso sinal do manguito. E aquela dor ao toque, né? Hematomas fáceis? Muita gente acha que é porque isso é normal, porque eu sempre fui assim, porque eu sou muito estabanada, né? E bato em qualquer lugar. Olha, não é normal a gente bater e já ficar um roxo. Pancadas usuais ali do dia a dia realmente não é o suficiente para ficar roxo. Se ficou roxo com uma pancada muito leve ou, em grande parte das vezes, que são espontâneas, mas a pessoa quer acreditar que na verdade ela bateu e não lembra, isso também é um sinal do lipedema, os roxos espontâneos. E a textura da pele? Nódulos, bolinhas, né? Elas relatam que parece um isopor. Sim, é verdade. Isso já é uma característica do avanço da doença. Então, o lipedema no estágio 2 já tem algumas alterações da estrutura desse tecido adiposo. E a principal alteração é que começa a ocorrer uma fibrose em permeio da gordura. E essa fibrose vai separando a gordura que é homogênea em pequenos nódulos, pequenas ilhas de gordura. Então dá um aspecto de nódulos por baixo da pele, principalmente quando passa a mão fazendo uma pressão e um deslizamento. Parece muito também com um saquinho de ervilhas congeladas. E a resistência, né? Emagrece em cima, mas nada muda na perna. Realmente muitas mulheres queixam disso. Muitas mulheres estão de olho na balança, o peso está reduzindo, mas a perna não mudou. E aí fica aquela figura clássica, né? Da cintura fininha, né? E a parte do quadril, a parte das coxas bem grossa. Tem muitas mulheres, inclusive, que acreditam que isso é uma coisa até boa do ponto de vista estético. Eu já presenciei relatos de mulheres que falaram: eu não quero perder a circunferência da minha coxa, do meu quadril, porque meu marido gosta. Mas é
Importante entender que não é só uma questão de estética, né? Essa resistência para emagrecer é porque essa gordura não responde à dieta e exercício, é uma gordura inflamada, e não é só porque você não se importa ou até gosta de ter a coxa grossa, né? Porque isso para o brasileiro é uma coisa bonita, mas essa gordura aí tá aí te provocando doença não só na perna, mas no corpo todo, e no futuro levar a problemas maiores. E qual que é o papel do médico, né, nesse tratamento? Olha, o papel principal é o diagnóstico, né? E o diagnóstico é clínico. O diagnóstico ele é feito através de sinais e sintomas durante a consulta. Tem alguns exames que a gente faz na hora da consulta para poder complementar e reforçar o diagnóstico, mas a importância realmente é o médico falar para a pessoa, olha, você tem lipedema. Porque a partir do diagnóstico você é levado ao tratamento. Se você não recebe o diagnóstico, você não vai saber como resolver o seu problema. E você também não vai saber que você tem que buscar ajuda para tentar controlar uma doença que pode se agravar muito. Então, se você gabaritou esses sinais, procure um especialista, não sofra com esse lipedema sozinho. E nos acompanhe aqui no canal que nós vamos aprofundar mais ainda em outros vídeos sobre o lipedema, os critérios, exames e principalmente todo mundo quer saber sobre tratamento multidisciplinar.